Mais difícil do que subir as 12 casas do Zodíaco. Mais complicado do que levar o um anel a Mordor. Mais difícil do que enfrentar aquele que não deve ser nomeado. Mais complicado do que reunir as 7 esferas do dragão para ressuscitar o Kuririn. Os desafios no caminho espiritual. Por que ele é mais difícil? Porque os desafios nem sempre a gente percebe. De fato, o caminho espiritual pode ser bem tortuoso, pode ser bem complicado, mas não fica triste não, porque ele também pode ser muito legal. Então a gente vai conversar aqui um pouco de como a gente pode tornar esse caminho, de repente, um pouco mais tranquilo, um pouco mais harmonioso, ou pelo menos mais eficiente, digamos assim. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é o caminho espiritual. Fundamental, né? Porque como é que a gente vai entrar no negócio e a gente não sabe o que ele é? Fica meio complicado. E é importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes a gente busca vários lugares sem entender o porquê que a gente está buscando. Então, o que é, resumidamente, o caminho espiritual? É o caminho da busca por nós mesmos, por autoconhecimento, por autoentendimento e por autotransformação também. É um caminho de busca pela melhora. Como é que a gente pode ser uma pessoa melhor? A gente desenvolve muito mais esse tema no nosso primeiro vídeo do canal. Vai passar um card aqui, ele também vai estar nos destaques para você. O nome do vídeo é O Caminho Espiritual Precisa Ser Sério. E aí a gente começa a debater um pouco mais isso. Dá uma olhada lá depois para você entender um pouco mais esse tema. Mas fica aqui por enquanto para a gente poder debater um pouco mais sobre isso. E aí a partir disso, já entendendo o que é o caminho espiritual, a gente pensa, o que vai nos levar a esse caminho? E aí, o primeiro cuidado, o primeiro desafio que a gente tem que ter é, será que eu estou buscando esse caminho para fugir da minha vida? Para fugir da minha realidade, para não olhar para os problemas que estão ao meu redor? Porque se for por isso, talvez já fique um pouco complicado. Como o João disse, são muitos desafios no caminho espiritual, né? E a partir do momento que você decide trilhar esse caminho espiritual pelos motivos certos, não, como ele disse, fugir da sua realidade, mas sim porque você entende que existe uma demanda sua que pede por aquilo. Existe um chamado interior, e existe esse chamado interior dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós, que é um chamado pela autotransformação, um chamado pela autorrealização, né, do sentido real da palavra, ou seja, realizar-se a si mesmo, encontrar aquilo que você é de fato. E esse chamado, esse caminho, essa voz que grita dentro de nós, raramente ela consegue ser contemplada com as coisas do mundo. Não que a espiritualidade e o mundo sejam coisas tão separadas assim, e mais uma vez, no nosso primeiro vídeo você vai entender um pouco mais sobre isso, mas sim, a gente tem que entender que o caminho espiritual e o caminho mundano, por assim dizer, eles nos levam para lugares opostos. Como assim lugares opostos? Pelo menos dentro da nossa sociedade, o caminho mundano ele vai nos levar para ter coisas, né? Ele vai nos ensinar que nós precisamos ter, que nós somos validados por aquilo que nós possuímos. Já o caminho espiritual, ele vai nos ensinar que nós precisamos ser, ou seja, que o nosso verdadeiro valor está naquilo que nós manifestamos em nosso ser, naquilo que nós somos de verdade. Isso já gera uma dicotomia, isso já gera uma cisão um pouco complicada de conciliar. E a gente pode colocar isso como sendo, com certeza, um dos grandes desafios do caminho espiritual. Como conciliar as demandas da matéria, as demandas do mundo, com as demandas da espiritualidade. E a gente tem que começar a entender também um pouquinho o que é cada uma dessas demandas. Porque as demandas do mundo, elas estão até meio óbvias, né? Quais são as demandas do mundo? É, basicamente, eu conseguir sobreviver, né? Sobreviver, coexistir nesse mundo. A grosso modo, né? Ou seja, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, fazer uma atividade física, né? Trabalhar, né? Porque eu preciso ter dinheiro, então, para poder custear essas coisas todas. Então, existe uma série de necessidades que o mundo pede para nós, uma série de necessidades que nós precisamos suprir, que, de certa forma, não conversam tanto assim, à primeira vista, com as necessidades espirituais, que são essas necessidades de ser realmente, de autoidentificação e de autoconhecimento. Só que o que acontece é que, normalmente, a gente não consegue conciliar tão bem essas duas coisas. Por quê? Porque a gente gasta tempo demais com essas questões de subsistência. A gente gasta tempo demais com aquilo que o mundo pede para nós e acaba não tendo tempo para se dedicar à espiritualidade. Ou seja, a gente entrou para um determinado templo, a gente está frequentando um determinado segmento espiritual, a gente se propôs a estudar sobre isso, a gente se propôs a entender mais sobre isso. Lembrando que você não precisa necessariamente estar vinculado a uma religião,
mas você precisa, de uma certa forma, estar vinculado a alguma coisa que vai te trazer conhecimento, né? Pode ser uma... Aproveita e se inscreve no canal para continuar recebendo esse conhecimento, já que você tem pouco tempo, nossos vídeos não são tão longos assim, né? Também, se você quiser fazer parte dos nossos grupos de estudos, entre em catarse.me/Pera de Afiar, que você vai descobrir um pouquinho mais como fazer parte. E se quiser e puder nos ajudar também a custear as nossas despesas mundanas com o nosso canal, a gente também agradece bastante. Mas é interessante a gente pensar que você precisa estudar, você precisa se qualificar espiritualmente. Isso é uma coisa muito importante. O caminho espiritual, ele não é tão diferente de qualquer outra coisa que você faça na sua vida. Você precisa se qualificar no caminho espiritual. Você precisa entender o que é o caminho espiritual e se profissionalizar, vamos dizer assim, nele. Para isso você precisa de dedicação, você precisa de tempo. Só que se a gente vive num mundo que nos diz que a gente precisa, que o mais importante na nossa vida é ter dinheiro e que para isso a gente precisa trabalhar mais, e para trabalhar e ter um emprego melhor a gente precisa estudar mais, a gente vai estar sempre tendo a fazer mais do que realmente a gente precisa para sanar essas nossas necessidades mundanas. E com isso a gente vai acabar gastando muito mais tempo do que a gente precisa também para isso vamos acabar tirando tempo, tirando recursos disso que a gente chamaria de caminho espiritual. Um ponto que entra dentro dessa questão de você estudar, de você buscar esse caminho espiritual e que vai diferenciar muito o caminho espiritual do caminho material, como o Patrick disse, o caminho espiritual é o caminho do ser, o caminho material é o caminho do ter. Muitas das vezes, quando a gente entra no caminho espiritual, a gente não tem fonte. A gente não sabe por onde buscar. A internet está cheio aí de coisas, né? Inclusive a gente está na internet. Está cheio de templo, está cheio de fraternidades, está cheio de coisas por aí. E a gente acaba muitas das vezes confundindo o ser com o ter. A gente olha alguém que tem 1 trilhão de inscritos e acha que ele é o bambambam, porque ele tem inscritos. A gente olha um vídeo que tem 1 milhão de likes e a gente fala, nossa, esse aí deve ser o cara. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom, quando não necessariamente, porque aquilo ali tem, não necessariamente é. É claro que você pode encontrar pessoas que têm 1 milhão de inscritos e são pessoas dignas, são pessoas que se desenvolvem de verdade. Uma coisa não exclui a outra, mas é importante a gente perceber isso. Nem tudo que reluz é ouro ou televisionado. A gente precisa aprender a separar o joio do trigo. E ao fazer isso, nós devemos aplicar isso na nossa vida como um todo, inclusive no caminho espiritual. Então é importante você procurar fontes confiáveis. Mas mesmo essas fontes confiáveis, para você que está entrando agora, é difícil de você encontrar. Mas todo mundo conhece alguém que já, de alguma forma, já entrou nesse caminho. Conversa com essas pessoas, pega essas informações iniciais, pega os bizus, né? Pega os bizus, pega essas fontes, mas sempre prestando atenção à necessidade de separar aquilo que é daquilo que é ter. Também é importante dentro disso, quando você vai ler um determinado livro, e por mais didático que o livro possa ser, o livro no caminho espiritual, ele não é a letra fria do texto. Ele é um símbolo, ele vai carregar determinadas coisas. E muitas coisas, às vezes, ali estão destinadas a confundir o chamado público profano. Eliphas Levi já lançou livros dizendo coisas erradas justamente para enganar as pessoas que estavam querendo trilhar o caminho espiritual, justamente para afastar essas pessoas dali. Existem instituições que te passam lições em ordens contrárias, para ver se você presta atenção se aquelas lições estão na ordem certa ou não. Justamente porque você precisa ter esse senso crítico, você precisa entender que o caminho espiritual, como o João alertou lá no início do nosso programa, é um caminho da transformação do eu. Ele vai te levar a ser uma coisa maior. E o caminho espiritual, necessariamente, ele vai estar vinculado a uma percepção de construção de mundo, partindo de um único ponto que sustenta toda a realidade. Então, se você vai encontrar coisas que são segregacionistas, talvez não seja um caminho espiritual, né? É claro que existem determinados pontos que você precisa separar
para ensinar. A gente sempre dá esse exemplo aqui quando você aprendeu lá na escolinha da tia Cocota, aprendeu matemática. Primeiro você conheceu os números naturais, ou seja, separou-se de toda a realidade matemática apenas os números naturais e você aprendeu aquilo como realidade. Uma vez que você aprendeu aquilo, a sua professora resolveu te ensinar os números negativos. E aí você foi aprendendo cada vez mais sobre matemática, até que você fez um pós-doc em matemática e você descobriu mais algumas coisas sobre a matemática. Mas é um caminho que você vai se desenvolvendo aos poucos. Muitas das vezes a gente se depara com conhecimento espiritual que é nos apresentado numa linha de frente. A gente toma aquilo como verdade absoluta, não frequenta outros lugares e apenas aplica aquilo como verdade absoluta. E isso gera uma série de problemas, porque a gente, da mesma forma que a gente só vai utilizar os números naturais e não os números negativos. Você não vai saber diminuir, você não vai saber fazer uma série de outras coisas se você não aprende cada vez mais. E aí, eu acho até importante que a gente ratifique isso, porque, pelo menos para mim, acredito que para muitas pessoas também, talvez para o Paulo e para o Patrick, a maior dificuldade seja justamente essa. Entender que o caminho espiritual faz parte da nossa vida e principalmente fazer com que isso se torne prática, né? O caminho espiritual, assim como a filosofia, é essencialmente prático. Então, se a gente consegue não se afastar disso, cara, a gente já consegue se livrar de vários desses desafios, a gente consegue facilitar muito o nosso entendimento. E aí é óbvio que, como a gente falou lá no início, se é um caminho de autoconhecimento, muitas vezes é um caminho de desconforto. Muitas vezes é um caminho de se deparar com várias coisas que estão dentro da gente e que não fazem tanto sentido ou mesmo que incomodam a gente. Uma vez que a gente viu aquilo, não tem como não ver mais. E aí aquilo fica ali na nossa cabeça, a gente pode realmente se transformar ou a gente pode escolher ignorar momentaneamente aquilo. E aí esses incômodos, por vezes, vêm de pensamentos que nós temos, de conhecimentos que nós recebemos e de coisas que nós constatamos dentro de nós. E aí, caso você tenha dificuldade, você também pode procurar um terapeuta, além de um grupo de estudos, para conseguir lidar com isso. Por vezes, esses incômodos vêm de pessoas dentro daquele lugar que a gente começou a frequentar. E aí a gente precisa parar para pensar. Beleza, será que esse é um incômodo que representa, de fato, algo que é muito ruim e que eu preciso romper com esse lugar? Ou será que é um incômodo positivo, no sentido de que aquela pessoa, apesar de ter pensamentos diferentes dos meus, tem ideais bacanas, tem coisas a me ensinar, e o convívio com ela pode justamente me mostrar o porquê que eu me incomodo com isso? Por que aquilo mexe comigo? Será que eu posso me transformar para que aquilo deixe de mexer comigo? Será que essa é uma boa batalha? Será que eu posso, de fato, crescer ali dentro? Porque fato é que, independente de onde você esteja, em algum momento você vai se incomodar com alguém. Mesmo que sejam seus amigos, mesmo que sejam pessoas que você admira muito. E a gente precisa pensar nisso. Eu tô ali buscando esse ideal, buscando crescer porque eu acredito nas coisas que são pregadas ali, eu acredito nos princípios, ou eu tô só pelas pessoas que eu idealizo? Porque se eu tô pelas pessoas que eu idealizo, fatalmente eu vou tropeçar em algum momento, eu vou me perder e aquilo vai parar de fazer sentido. Então a gente precisa olhar para essas pessoas como aqueles que também estão buscando. Às vezes um pouco na frente, às vezes um pouco atrás em conhecimento de nós, mas são pessoas imperfeitas, são pessoas que vão errar e que vão nos ensinar também com os erros dela. Então não se afaste desses caminhos só por isso. Se afaste se você entender que aquilo de fato não tem mais muito sentido para você. Mas busque isso em outro lugar e principalmente não deixe de buscar isso dentro de você. Antes do Patrick falar mais um pouquinho, deixa eu só dar um exemplo para ficar bem claro essa questão. Vamos supor que existe uma pessoa com baixa autoestima, né? Quase ninguém é, né, essa pessoa. E aí ela chega num determinado lugar e ela encontra, por exemplo, o Patrick, que tem muito conhecimento, né, o João, que é extremamente carismático. E aí você vai perceber essas pessoas, a relação da baixa autoestima dessas pessoas com esses dois... Piora. Hã? Só piora. Exatamente, só piora. Por quê? Porque ela vai olhar o Patrick e vai falar: o Patrick sabe mais do que eu, ou seja, vai me colocar ainda mais para baixo. E vai olhar o João e falar: o João é mais querido do que eu, vai me colocar mais para baixo. Só que muitas das vezes a gente não vai ter essa percepção de bate-pronto, porque é algo doloroso de você perceber. Então o que você vai falar? Patrick é arrogante. Patrick adora dar palestrinha aí, fica aparecendo no videozinho do Pedra de Afiar, palestrinha aí, ou seja, você começa a atacar aquela pessoa como uma forma de se defender. Vai olhar pro João, João aí popularzinho, não deve saber tanto quanto eu, assim, todo snob porque fala com todo mundo e não fala comigo. Mas você não fala com ele também, mas... Pode me falar, tá tudo bem.
E aí começa a fazer justamente essas coisas. Aí você se afasta do lugar, né, atacando as pessoas, confundindo as pessoas com o lugar, quando na verdade o problema não é com as pessoas, o problema não é com o lugar, é apenas uma coisa sua que você ainda não quis parar para prestar atenção. Adorei essa colocação, muito boa de fato. É claro que assim, são muitos desafios, né? A gente tem que entender que esse vídeo aqui não vai encerrar os desafios. Inclusive, se vocês gostarem desse vídeo e se a gente bater uma quantidade legal de likes, não, brincadeira, você tá muito... Inclusive, se você gostar desse vídeo, né, e quiser mais, deixa aí nos comentários, fala pra gente que a gente grava outros vídeos falando especificamente mais detalhadamente de alguns desses desafios. Ou até mesmo sugere desafios por a gente. Sim, fale de desafios que você passa no seu caminho espiritual, né? Mas é interessante a gente entender que o caminho espiritual ele é pessoal. O caminho espiritual não é o caminho da igreja, não é o caminho do templo, não é o caminho da ordem. Ele é o seu caminho que sim, permeia os lugares onde você frequenta, ou os lugares onde você se inicia, os lugares onde você estuda. Mas o caminho é seu. Qualquer caminho externo a você terá problemas. Qualquer caminho externo a você terá problemas. Não que o seu interno não tenha, mas não vai existir um caminho externo que seja perfeito. Então, eu entrei para a igreja, então é só coisa maravilhosa lá dentro. Não, vão ter coisas erradas, são pessoas, vão ter coisas erradas. Eu entrei no templo, vai ter coisa errada também. Então, entender que não existe o caminho perfeito onde você não vai ter nada ali que seja contrário a algo que você acredita. Só que não é porque você viu alguma coisa errada ali que você precisa também se afastar daquele lugar. Não é tipo, nossa, fulano ali, aquela atitude não é legal, então esse lugar não é pra mim. Às vezes aquela atitude de fulano não reflete o lugar. Às vezes aquela atitude de fulano não reflete o ideal. Né? O João deixou isso bem claro, a gente diferenciar o idealista do ideal. Às vezes aquela atitude é uma atitude específica de fulano. E eu posso sim continuar ali, eu posso sim aprender muito ali, eu posso assim até aprender muito com aquele fulano que faz a coisa que eu acho errado, porque a partir do momento que eu identifico algo de errado nele, eu já estou aprendendo, nem que seja com um exemplo negativo, né? Mas também não significa que não tenham coisas positivas ali. E eu posso qualificar aquele lugar, eu posso ajudar a transformar aquele lugar num lugar melhor também, mesmo na minha pequenez. Então é entender que o caminho espiritual, muitos desafios do caminho espiritual, eles não são específicos também do caminho espiritual, eles são desafios que você vai encontrar em todos os caminhos da sua vida, tá? A gente está especificamente falando do contexto espiritual. Você vai encontrar em vários outros caminhos da sua vida, como por exemplo, a fascinação. A fascinação é uma coisa muito interessante dentro do caminho espiritual e é um desafio que a maioria das pessoas não percebem como desafio, porque ela não incomoda, pelo contrário, ela deslumbra. Então o que acontece? Você fica fascinado com aquilo, você fala, nossa, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu encontrei todas as respostas para as minhas questões, eu nunca vi algo fazer tanto sentido. Então você fica tão maravilhado, você fica tão fascinado com aquilo, que aquilo te gera um bem-estar e você não percebe que aquela fascinação na verdade é um desafio, porque ela está te desviando do real caminho espiritual, que é justamente você conseguir se perceber e se trabalhar, e não simplesmente ficar ali como se você estivesse num workshop muito legal da vida, né? Um workshop espiritual onde tudo é muito legal, uma feira mística da vida, onde tudo é maneiro, mas você na verdade só está simplesmente contemplando as coisas, vislumbrando as coisas, se deixando seduzir por essas coisas e de se perdendo ao invés de vivenciar esse caminho. Arrogância é outra coisa que tem muito grande dentro do caminho espiritual. E essa arrogância ela pode ser dividida em vários níveis. Tem a arrogância do neófito. O que é a arrogância do neófito? Não é nem arrogância, pode ser arrogância do tipo, nossa, eu acabei de descobrir uma coisa nova, então eu acho que eu sou bambambam nisso. Mas não apenas isso, a arrogância de você, por exemplo, entrar num lugar e falar, não, isso que o pessoal está falando é bobagem. Ou então você lê um livro pela primeira vez, você nunca leu nenhum livro sobre filosofia, sobre espiritualidade. Não, isso aqui é bobagem. Cara, entenda uma coisa, existe o crivo da razão, e esse crivo tem que sempre existir. Que é tipo, cara, isso aqui não bate com o que eu acredito. Mas também existe a questão da humildade, que é, se eu não sei nada sobre essa área, eu não tenho o que acreditar dessa área. Eu não tenho o que concordar ou discordar. Eu tenho que absorver. E a partir... Um exemplo relacionado a isso que acontece muito, né, em cenários esotéricos, que você lê livro simbólico e aí as pessoas começam a falar mal de religiões porque elas leem livros religiosos que também são simbólicos de maneira literal. Então a pessoa fala, não, porque o meu livro sagrado aqui da minha ordem, ele é
todo simbólico e eu entendo isso. Mas o seu não, o seu é literal. O seu, Deus fez um homem e uma mulher, e aí eles tiveram 2 filhos, e aí a partir deles toda a humanidade surgiu. Viu só? Não é, tá errado. Não. É simbolismo também. Não, exato. Isso acontece em tudo. Cuidado com esse primeiro nível de arrogância, que é de você achar que você sabe tudo, no sentido de, tipo, criticar tudo que chega pra você. Isso tá errado, aquilo que fulano falou é besteira, aquilo não serve. Não, você ainda não tá no nível de falar isso, você não tá no nível de realmente dizer que aquilo não serve, você tá apenas absorvendo. E depois que você já galgou, já comeu muito capim, já caminhou muito e realmente se tornou pseudo grande dentro daquele caminho espiritual, tomar cuidado com a outra arrogância, que é justamente agora não a arrogância de você criticar aquilo que você está vendo, mas a arrogância de você se achar o dono da verdade. Ou seja, eu já estudei muito, eu sei pra caramba, então agora eu sou o dono da verdade. A única coisa que realmente serve no mundo são as coisas que eu digo, são as coisas que eu acredito, são as coisas são o conhecimento que eu tenho. E qualquer pessoa que não siga aquilo que eu falo, qualquer pessoa que faça algo diferente daquilo que eu faço, essa pessoa está errada. Essa pessoa ela não está de fato vivendo o caminho espiritual, porque o caminho espiritual é justamente o meu caminho, é aquilo que eu descobri na minha vida. Talvez esse seja o seu caminho espiritual, não necessariamente esse é o caminho espiritual dela. E aí, antes da gente encerrar, um bisuzinho aí para você, né? Costuma acontecer muito a ideia de separar, a espiritualidade da materialidade, como a gente falou. Então, muitas das vezes as pessoas vão olhar para descobertas científicas, para artigos científicos que já foram devidamente validados e confirmados pelos seus pares e falar, isso aí está errado, porque a espiritualidade diz outra coisa. Ou falou, isso aí veio para confirmar aquilo que a gente já sabia. E aí distorce o conhecimento científico para se enquadrar na questão espiritual. Não faça isso. Entenda o seguinte, o caminho científico, o caminho da ciência, ele trabalha com os sentidos, com aquilo que é sensível, e não aquilo que é espiritual, transcendente de fato. Então, ele leva em consideração alguns parâmetros para fazer essa análise. O caminho espiritual, ele é muito mais abrangente do que o caminho científico. Então você consegue, através de um estudo espiritual, traçar uma área gigantesca. E aí você utiliza esse caminho científico para diminuir essa área e lapidar determinados pontos. Quando surge uma descoberta científica, quando ela foi devidamente referenciada e tudo mais, ela não vem necessariamente para ratificar um conhecimento espiritual, mas para qualificá-lo naquele assunto. Lembrando que, novamente, o caminho científico não leva em consideração o caminho espiritual, mas o caminho espiritual deve levar em consideração o caminho científico, porque esse é especializado, esse é genérico. Então o genérico deve levar em consideração o especial, mas o especial não precisa levar em consideração o genérico. Ao entender isso, você vai começar a juntar essas coisas, que elas nunca serão unas de fato, porque elas têm premissas que muitas das vezes se excluem, mas você consegue, através de um conhecimento científico também, e se você não desconsiderar essa jornada espiritual, traçar essas balizas de uma maneira um pouco melhor do que outras pessoas que apenas vão dizer, não, isso aí é quântico, a física quântica está aí para comprovar isso. Quando na verdade não. A física quântica está aí para comprovar outras coisas, gerar outras dúvidas e não o seu pensamento em si. E aí, gostou do vídeo? Aproveita para se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixa aqui seus comentários como a gente comentou, dá o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!